Oi, oi. Boa tarde, boa tarde. Som? Tá ligado, mas não tá saindo som. Não tá saindo. Agora sim. Boa tarde a todos. Vamos dar início à quarta reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos, Segurança Pública e Defesa do Consumidor. Estando presente 2 vereadores, temos quórum para dar início à reunião. Pedimos para que seja feita a leitura da ata da reunião anterior, por favor. Comissão de Direitos Humanos, Segurança Pública e Defesa do Consumidor. Ata da 3ª reunião ordinária. Aos 27 dias do mês de março de 2018, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal, reuniram-se os membros da Comissão de Direitos Humanos, Segurança Pública e Defesa do Consumidor. Vereadores Rodrigo Sampaio Melo e Marcelo Kraus Rezende. A técnica legislativa Débora Lemes assessorou a reunião. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião, solicitando a leitura da ata da 2ª reunião da comissão. Após, passou a palavra ao vereador Marcelo Kraus para a leitura da correspondência por ele recebida, de autoria do senhor Júlio Gomes Silva, representando os moradores dos bairros Medicina e Anhumas, reclamando sobre a ronda noturna realizada pelas empresas JWK Comercial Residencial e Segurança e Monitoramento MJ Comercial e Residencial. De acordo com a correspondência, os guardas usam assobio durante as rondas e isso causa uma perturbação ao sono dos moradores, os quais já procuraram as empresas, mas não houve solução. Dessa maneira, os moradores solicitam trazer o tema ao debate nesta casa e orientações sobre como proceder. A comissão decidiu repassar uma orientação inicial aos moradores para que procurem o setor de alvarás da Prefeitura Municipal com o fim de verificar se as empresas estão devidamente regulamentadas para o exercício da atividade, bem como marcar uma reunião com a presença dos envolvidos. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa e lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 27 de março de 2018. Ata em discussão. Ata em votação. Aqueles que concordam com a ata, permaneçam como estão. De acordo? Ata aprovada. Quero registrar aqui a presença do vereador Marcelo Kraus, membro dessa comissão, e do vereador Carlos Molina, suplente desta comissão. E registrar a presença do nosso amigo, companheiro desta casa, vereador licenciado, hoje secretário municipal de Defesa Social, Sargento Pereira, que aceitou o nosso convite para discutirmos o assunto que foi lido na última reunião aqui, sobre ronda noturna realizada por empresas particulares. Uma reclamação recebida por esta casa, através do gabinete do vereador Marcelo Kraus, que trouxe a reclamação a esta comissão, e achamos por bem trazer a autoridade responsável no município hoje sobre esse assunto que possa nos auxiliar, o Sargento Pereira, nosso secretário municipal. Muito obrigado por estar aqui. O senhor sabe que essa casa é sua, sempre muito bem-vindo, e ficamos felizes do senhor poder estar hoje presente nesta reunião de comissão. Obrigado, Tenente Melo, nosso hoje presidente da comissão, saúdo, saudando, cumprimento os demais vereadores, Marcelo Kraus, Carlos Molina. É realmente um prazer estar aqui, né? E agora de uma forma diferente, gostoso, e pela primeira vez, né? Então, assim, estando do lado de cá agora para ser questionado, para poder dar ideias também, escutar as ideias, que possamos realmente sair daqui e tentar, pelo menos, dar uma solução, amenizar a situação dentro de um assunto tão pertinente. Eu acho muito interessante, eu sempre trabalhei, gostei de trabalhar de uma forma em que nós coloquemos que tudo tem que começar certo. Se começarmos errado, lá na frente vamos ter sérios problemas. Eu acredito que essa situação hoje do guarda noturno, né, do vigilante, ele realmente tem que ser normalizado, uma vez que já está inserido dentro da cidade há anos. Eu lembro pequenininho, escutar assovios, né, apitos desse pessoal, só que de forma irregular. É isso que nós estaremos mostrando aqui, e se Deus abençoar, saímos também com propostas de soluções. Bom, quero deixar a palavra livre e deixar a cortesia do vereador Marcelo Kraus poder expor o problema, uma vez que a queixa chegou através de seu gabinete, vereador. Boa tarde a todos, seja bem-vindo.
ex-vereador, mas sempre vereador, né? Licenciado, agora secretário. É um prazer tê-lo aqui na nossa casa. Eu desconfio que essa reclamação tenha chegado no meu gabinete, justamente porque ano passado a gente aprovou nessa Casa Legislativa o projeto de lei de perturbação de sossego. Então eu acho que esse cidadão que se diz representante ali do bairro Medicina e Anhumas, ele deve ter tomado conhecimento da Lei 3.200, que foi sancionada pelo prefeito, e então mandou esse questionamento para o gabinete para saber o que a gente pode fazer a respeito desse assunto que foi relatado por ele no ofício que ele nos encaminhou. Ela não se encaixa muito na questão da Lei 3.200 da perturbação de sossego, porque a lei que nós aprovamos aqui na casa e sancionada pelo prefeito, ela diz respeito a casas particulares e veículos ou motos, enfim, particulares também. Nós não quisemos entrar na lei da perturbação de sossego municipal, essa questão dos comércios, indústria, instituições como igrejas, justamente porque todas essas instituições, comércio, indústria, eles possuem alvará de funcionamento. E tendo alvará de funcionamento, a Prefeitura Municipal tem o poder-dever de fiscalizar se eles estão cumprindo a lei e se não estão gerando nenhuma perturbação do sossego. Ela tem a possibilidade de fiscalizar, de multar, caso seja necessário, e até chegar ao ponto de cassar o alvará de funcionamento, caso entenda que já praticou aí vários delitos, enfim, contra o alvará de funcionamento, né? Então não quisemos entrar nessa seara. Mas nem todo mundo entende, nem todo mundo tem o conhecimento da lei 3.200 que nós aplicamos aqui, então acredito que por esse motivo o cidadão enviou para o gabinete essa questão e aí trouxemos aqui para a comissão para a gente debater e, por fim, convidamos Vossa Excelência para participar desse debate. Muito obrigado por ter vindo e vamos tentar aí achar uma melhor solução para a gente responder a esse cidadão. Obrigado. Vereador Molina, alguma colocação? Eu gostaria apenas de cumprimentar o nosso secretário, Sargento Pereira, os amigos vereadores, e, de fato, ouvir o secretário, deve ter já elementos aí para explanar sobre o assunto, enfim, trazer como que está a situação atual em relação à questão da ronda noturna. Bom, secretário, então a palavra é vossa e nos ajude a ajudá-lo, se for possível, na questão de regulamentação dessa atividade. Fique à vontade. Ok, senhor presidente. Gostaria aqui mais uma vez de estar agradecendo as palavras. Vamos lá. É interessante, né, que as coisas elas andam assim, quando eu falo assim, é para o bem, acontece para o bem. E dentro do meu plano de trabalho lá, né, uma das coisas que eu havia colocado é justamente tentar tratar desse assunto dentro da nossa cidade. Uma vez que eu fiz algumas pesquisas, né, inclusive a gente pega muito o exemplo de São Paulo para algumas questões relacionadas a isso, e lá nós já temos, né, a legalidade dada a esse tipo de trabalho. Mas eu quero ir caso a caso aqui para a gente chegar depois no final, para a gente poder tirar disso tudo, né, se houver dúvidas ainda, questionamentos, a gente poder ir conversando, ter esse bate-papo. A primeira coisa que eu gostaria de colocar, mesmo com a lei de Vossa Excelência
colocada relacionada à perturbação do sossego. É importante colocar ao público, a quem nos assiste, a quem não, né, vai estar depois acessando para ver o nosso diálogo aqui, que na Lei de Contravenção Penal, no artigo 42, ele cita lá perturbar alguém o trabalho ou sossego alheios, com gritaria ou algazarra, exercendo profissão incômoda ou ruidosa em desacordo com as prescrições legais, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, provocando ou não, procurando impedir barulho produzido por animal de quem tem guarda, ou seja, até um simples cão latindo hoje pode enquadrar isso aqui, e a pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa ou R$300 mil a 2, aqui fala contos de réis, a média deve estar atualizada. Mas eu quero chegar, independente de qualquer situação, mesmo que o senhor fale que não se encaixa dentro de uma lei municipal, mas nós temos aqui as leis de contravenção penal também, que ampara qualquer solicitação relacionada à perturbação do sossego ou da ordem. Okay? Então, o cidadão, ele se sentiu prejudicado, ele pode acionar a polícia militar ou a guarda municipal e terá que ser acolhido, terá que ser atendido. Esse é um posicionamento. O que causa uma situação assim de constrangimento, uma situação de, vamos falar assim, né, de preocupação, chegou aos meus ouvidos também, inclusive próximo à minha casa eu estou com um cidadão lá, que a minha esposa teve que abordá-lo, né, porque o dele, no caso, é sirene, né, com moto, que eu moro na Varginha, então ele estava com sirene, foi abordado, eu ainda não conversei com ele, mas terei que conversar. Nós temos dentro do Código de Trânsito 3 artigos que definem muito bem isso. Então, é aquela situação assim, ele não pode fazer esse barulho, de hipótese alguma, mais à noite. Ou ele tem essa situação da confiança de quem o paga, não é contratar, de quem o paga, ou então ele não tem que provar que ele está indo lá. Então, essa é uma situação interessante. Tá? Então, cito até os senhores, né, o artigo 227, o 228 e o 229 do Código de Trânsito Brasileiro. Os 227, usar buzina em situação que não antecipe o estoque breve, como advertência ao pedestre ou de condutores de outros veículos, prolongada sucessivamente a qualquer pretexto, entre as 22 e 6 horas da manhã. Então, nem pensar. O 228, usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizadas pelo CONTRAN. E o 229, usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produza sons e ruídos que perturbem o sossego público em desacordo com as normas fixadas pelo CONTRAN. Então, com relação a barulho também, não se existe. Uma outra pesquisa que eu tive a curiosidade de fazer quando nós chegamos lá, que eu vi alguns também com sinais luminosos. Então, vamos falar o giroflex, tá certo? E eu tive que orientar alguns também. O giroflex também ele não é permitido. Tá? Ele é único, exclusivamente, né, fala aqui, para os veículos prestadores de serviço de utilidade pública. Né? Aí, dentro do artigo 3º do Código de Trânsito também, ele especifica corretamente, né, o que deve ser feito, como é que deve ser feito. Eu estou passando isso aqui justamente para a gente ter essa noção, que eu acho que o maior problema é esse. Dentro do município, tem alguma lei que ampare esse tipo de serviço? Não. Nós não temos. Ok? Então, já estou sendo assim, porque eu procurei de todos os jeitos, fui atrás, nós não temos. Hoje, nós temos dentro do Estado de São Paulo, eles têm dentro do artigo 4 do Decreto 50.301, que é de 1968, tá? Que autoriza, né? Ele dá legitimidade a esse tipo de serviço, mas dentro do município nós não temos. Certo? Então, eu acredito que, aí pegando esse espelho, esse molde de São Paulo, ele é vinculado à Secretaria de Segurança Pública. Essa pessoa ela tem que abrir uma empresa, tem que se cadastrar, aí reunião com associações de bairro, ele tem que ter esse aval também da associação para ele atuar dentro do bairro. Então, tem uma série de requisitos que eu acredito que nada impede que façamos, né, um projeto de lei ou propor ao Executivo para que regulamente isso, para que isso realmente seja feito de uma forma legal. Até mesmo para que possamos cobrar. Porque dentro dessas, vamos falar assim, uma coisa que me preocupa muito relacionada à segurança, dos requisitos
a gente colocarmos lá essa coisa do antecedente criminal. Que nós sabemos, né, inclusive tem estatísticas que mostram lá em São Paulo, estou pegando tudo de São Paulo porque eu consegui que era o mais completo, que mostram que o número de ocorrências relacionadas a furto, a roubo, a pequenas coisas que sumiam de moradores, foi justamente depois que aparece esse tipo de cidadão. Então, até isso nós temos que preocupar, infelizmente. Então, eu acredito que nós temos que hoje tentar regulamentar realmente. E essa situação do constrangimento relacionado ao barulho é acionamento mesmo de um 53 ou 90 para que possa ser sanado. Bem, eu fico para os questionamentos agora, o que a gente pode fazer. É até interessante, se me permitam, eu até peguei lá também, né, a lei de São Paulo, que é a lei 1509, que ela é de 2010. Eu achei interessante, por quê? Porque ela propõe aqui justamente o que eu estava falando, né, essa regulamentação em termos de cidade, de município, né? No artigo 1º já fala, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana manterá um cadastro de registro de entidades de guardas comunitárias, profissionais autônomos de segurança comunitária, conhecida como guarda noturno ou guarda de rua. E aqui vem discriminando tudo, né? Nenhuma hipótese poderão ser firmados contratos de vigilância de rua com fins lucrativos. Aí está aqui, né, os requisitos. Aliás, assim eu senti muita firmeza nisso aqui, muita coisa assim que realmente faz com que o cidadão seja um cidadão de bem, não seja qualquer um, né? Porque a gente sabe da situação que nós vivemos ali no país. Quando eu falo qualquer um, sem desmerecer ninguém. Eu acho que a pessoa tem que ter um mínimo, pelo menos, de conhecimento para atuar nessa área. Eu acho que isso aí tem que ser exigido, sim. Bom, e a gente trouxe essa proposta também, até mesmo que possamos, né, discutir, ou deixar com os senhores aqui, para que possam depois estar estudando, estar propondo isso. Eu acho que vale a pena. Vale a pena para que tenhamos, assim, uma situação mais cômoda. Embora, deixemos claro, né, toda essa situação de vigilância em termos de rua cabe ao Estado, né, a Polícia Militar. Tá? E a Guarda Municipal hoje ela é parceira nessa questão de segurança também. Seria uma coisa assim que se a pessoa querer, se o bairro querer. Tranquilos? Eu acredito que aqui em Itajubá deva ter, e até o cidadão que fez esse ofício, ele citou no ofício 2 empresas, né? Então, eu acredito que aqui deva ter empresas registradas com esse fim de vigilância noturna ou até com alguns fins de atividade, mas pode ser que inclua esse fim de vigilância também. Agora, eu acredito que deva ter também muita gente que faz esse tipo de serviço sem ter qualquer tipo de vínculo ou vínculo empregatício ou vinculado a alguma empresa. É uma pessoa particular que tem uma moto e que, quando vê, vai oferecendo esse serviço para algumas pessoas numa determinada região, né? Então, que não tenha nenhum tipo de legalidade e que, enfim, não pague imposto ou aquela coisa toda, né? Uma das sugestões seria também a gente fazer um levantamento de quantas empresas existem aqui no município que prestam esse tipo de serviço, e aí a Prefeitura Municipal deve ter fácil esses dados, né, para chamar aqui para a gente conversar e até expor para eles essa legislação federal que pode isso e não pode aquilo, como, por exemplo, essa sirene que o senhor disse que é exclusiva de quem realmente presta um serviço de utilidade pública, né? Enfim, é uma solução. Agora, a gente tem várias pessoas aí que prestam esse tipo de serviço que a gente não sabe como chegar neles. Com certeza. Só uma colocação aqui. Na correspondência, eu lembro que o autor colocou o contato de uma das empresas. Ele não colocou o dele, mas colocou de uma das empresas. Mas nós estamos considerando que as empresas são regularizadas, não necessariamente o são, né? Que era a pergunta que eu ia fazer ao secretário, se ele tem conhecimento de que há algum registro formal na prefeitura
de alguém que executa esse tipo de atividade. Ou, se alguém interessado em exercer essa atividade na cidade, a quem que ele procura? Se é exatamente a Secretaria de Defesa Social ou teria que ir para Finanças como se fosse um outro CNPJ comum? Eu queria saber se o senhor já teria essa resposta. Ok. Deixa eu só te falar. Na minha secretaria não temos nenhum cadastro sobre isso, procurei saber de todos lá. O que eu consegui levantar, específico para esse serviço, não há empresas. A empresa ela está como empresa de promoção de eventos, né? Para eventos, ou seja, nós temos aqui algumas empresas que fazem a vigilância em condomínios fechados ou em pequenos locais que são contratadas, mas específicas para eventos, ela está para eventos. E acaba estendendo isso, né, porque ela já tem lá o segurança dela para fazer isso. Mas não quer dizer que é só para isso, a dela é eventos. Então, interessante, é outra coisa também que nós temos que verificar. Né, se, no caso, esse evento ele dá esse suporte, né, já também de estar sendo expandido dessa forma. Não sei a legalidade disso, eu acho que é interessante, podemos estar vendo isso depois também. Não sei se os senhores me entenderam. Então, ele tem a empresa para eventos, né, por exemplo, que presta segurança de eventos, mas ele acaba também fechando contratos com pequenos locais, né, em condomínios ou bairros, né, até mesmo comerciantes, e presta serviço de segurança. Certo? Então, é dessa forma ali que eu consegui enxergar. Agora, específico para isso, nós não temos, não. Tá? Acho que fica claro, então, que não havendo a regulamentação prevista em lei municipal, fica em aberto, então, e essas empresas acabam exercendo essa atividade como uma ampliação do seu campo de atuação. E aqui eu acho que a sugestão do vereador Marcelo de chamar essas empresas, até para esclarecer junto a elas de que forma elas estão atuando, se elas estão regularizadas ou não, e alertá-las para que a legislação federal já as impede de fazer uso de sirene, que é a reclamação primeira. Eu acho que ali vai puxando o novelo, vai surgindo uma série de questões que cabe aqui a regulamentação. Mas a principal reclamação era o uso de sirene, e daí eu acho que já está amarrado com a legislação federal. Mas acredito que essa sugestão é válida, queria ouvir a opinião do vereador Molina também, para que a gente convoque, aprovado por essa comissão, convide, aprovado por essa comissão, as empresas, pelo menos as citadas, a gente ouvir e entender como que elas funcionam. E o secretário também estaria convidado a participar desse debate, né, numa situação futura. Essa situação é tão complexa que envolve também a questão trabalhista, porque não deixa de ser uma relação de trabalho. Nem lembro quando foi isso, eu li algum artigo sobre essa questão de vigia noturno. Se várias pessoas contratam esse vigia noturno, vamos imaginar, uma quadra inteira contratou o serviço desse vigia noturno. Se ele, por acaso, quiser entrar na justiça contra apenas um deles, ele entra e a Justiça do Trabalho condena aquela pessoa por ter contratado ele como vigilante noturno. Então, muitas vezes, a Justiça do Trabalho não entende e todos contrataram ele, porque ele entrou contra apenas um. Então, esse um tem responsabilidade trabalhista sobre esse vigilante noturno. Então, é uma situação complexa mesmo, né? Às vezes você está lá tranquilo em casa, contrata, paga lá, sei lá quanto que está um vigilante noturno. Eu moro em prédio, então a gente não paga essas coisas. Mas sei quanto que está, mais ou menos 20, 50 reais por mês, alguma coisa assim. Você está lá tranquilo, pagando uma pequena taxa, quando vê, chega uma ação trabalhista na sua porta, te cobrando aí um bom dinheiro, né? Então, é complexa a situação. Me permite, senhor presidente, eu gostaria de tomar como exemplo o bairro Varginha, onde eu moro, e nós tivemos esse problema recentemente. Em minha casa não foi tanto problema, porque a sirene do camarada é muito alta, realmente, e a esposa acabou o abordando lá, né? E
pediu para que ele não fizesse o uso da sirene mais próximo da nossa casa, ele faz um pouco mais longe, e mesmo assim nós escutamos. É interessante ver como é que é alto isso. E depois, conversando com alguns moradores próximos, é interessante que eles vêm até a reclamação até a nós, né? Até mesmo deverei estar procurando esse cidadão depois para estar conversando, já descobri até onde ele mora. Só para ver como é que a coisa está irregular. Vamos deixar agora de lado essa questão de empresa. Normalmente o cidadão ele arruma uma moto, até mesmo em pé, ele passa de casa em casa, ele bate na porta, ok? Ele simplesmente oferece o serviço, dá o seu preço e no final do mês ele vai cobrar. Então é assim que funciona. Eu acredito que, até perguntei para eles, mas vocês assinam alguma coisa, apresentam alguma coisa para vocês, alguma credencial, um documento que conceitue a estar fazendo isso? Então não apresenta nada. Então é onde a gente realmente tem que entrar para que realmente seja um cidadão que está querendo buscar o trabalho de uma forma digna assim, e a gente dá essa condição, mas também cobrando algumas coisas, né? E gostaria de citar mais uma vez, né, lá em São Paulo, mais uma vez, esse decreto que é o 50.301 de 68, se quiserem dar uma olhada no artigo 4º, ele dá essa legitimidade. E o interessante, aí eu procurei saber como é que funciona isso. Então, lá assim, inicia-se a partir de uma petição registrada em cartório. O negócio é interessante, eu gostei disso. Por alguns moradores e comerciantes, estando sujeitos a adaptações por parte do município. Ou seja, tudo legalizado. O cara tem um registro, ok? Juntamente com quem, vamos falar assim, seriam os contratantes ali, tá? Tudo legalizado. Me preocupou muito essa questão trabalhista também. Eu falei, meu Deus, vai criar vínculo, né? Então, tem uma série de questões. Por isso que é um assunto que, se a gente for abrir um leque aqui, realmente vai ficar... A gente vai ter que buscar muitas soluções, que engloba muita coisa. Então, eu acredito que a gente tem que tentar, sim, achar uma saída para isso aí e deixar ela afinadinha. Teste. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriel, para quem não conhece. Eu sou gerente administrativo de uma empresa que está há 14 anos aqui em Itajubá, chamada HP Minas. Nossa função aqui em Itajubá foi sempre para a área de segurança privada. É o que a gente faz esse tempo todo aqui. E eu vejo que os senhores vejam como é complexo todo esse assunto, e eu gostaria de passar como funciona o nosso trabalho para vocês e o que a gente segue regulamentado. Nós prestamos serviço de vigilância no bairro Pinheirim, vigilância desarmada. É interessante começar por esse termo, vigilância. Há uma diferença muito grande entre vigilante e vigia. Vigilante, ele é regrado por lei, pela Polícia Federal. Então, ele tem uma lei, eu posso até passar daqui a pouco para vocês, que regulamenta este vigilante, que ele tem a função de agir para prevenir qualquer ato, né, que venha a acontecer e preservar a incolumidade física da pessoa. Então, ele tem todo um treinamento, ele é exigido um certificado, ele passa hoje, em média, 30 dias fazendo este curso de vigilante para que ele possa, sim, agir. Já o vigia, ele não é regulamentado por lei. Se entende que o vigia ele tem a função somente de observar e fiscalizar, não podendo tomar nenhuma atitude contra qualquer eventualidade que venha a acontecer que não seja ligar para a Guarda Municipal ou para o 190. Então, o que nós fazemos nesse serviço de vigilância que nós prestamos hoje no bairro Pinheirim? Inicialmente, nós fomos procurados pela Associação de Moradores, há muito tempo atrás. Então, o serviço começou desta maneira e nós fomos de casa em casa fazendo ou um contrato, ou na época, como ainda não era tão regulamentado, entregando recibos, mostrando que nós somos uma empresa.
Nossos vigilantes que hoje prestam serviço eles são registrados, recebem o valor de acordo com o sindicato de cada categoria e tem todo o respaldo. Nós procuramos passar isso para os nossos clientes no bairro. Quem é muito antigo talvez não tenha esse contrato, mas tem lá, todo mês recebe seus recibos com o CNPJ da empresa, com o endereço, com os contatos da empresa. Novos moradores que vêm chegando, todos eles a gente tem um contrato para dar respaldo para ambas as partes. A questão do Giroflex, que o senhor até comentou. A Polícia Federal, nós somos uma empresa cadastrada pela Polícia Federal. Hoje, para fazer vigilância ou até mesmo seguranças em eventos, tudo que for vigilância privada, né, e festividades, segurança de evento, precisa ter esse cadastro na Polícia Federal. As empresas que hoje prestam esse tipo de serviço são consideradas pela Polícia Federal e pelos sindicatos como empresas clandestinas. Então, por que eu falo isso? Nós procuramos dar todo esse respaldo para os nossos clientes. Hoje nós somos a única empresa aqui de Itajubá e dos municípios que abrange a região de Itajubá que possui esse cadastro. Então, e até lá fala da questão do Giroflex, que nós podemos fazer a utilização por serem cadastrados nessa Polícia Federal. Então, hoje as nossas motos que fazem a ronda no bairro Pinheirinho, elas possuem esse Giroflex porque nós temos um respaldo pela Polícia Federal que nos permite utilizar. A questão da sirene, que é o que perturba muita gente, há um tempo atrás nós tentamos implementar com o consentimento da associação de moradores. Foi algo que para uns agradaram, para outros não. Hoje a gente utiliza a forma de apito e em determinado horário o apito é encerrado. Até às 10, 11 horas o apito geralmente às vezes fica encerrado para algumas ruas que nós já conversamos com os moradores e os moradores optaram por não ter o barulho. Tá? Então a gente procura ter esse conhecimento, ter essa conscientização com o morador para que não perturbe então a ordem dele. Então, basicamente, o que eu quero passar para os senhores terem esse conhecimento, é que as empresas elas podem ser regulamentadas pela Polícia Federal, elas podem exercer atividades que de patrimônio privado, que se olha, né, a cada casa. Então, assim, já existe, de certa maneira, uma regulamentação que podem estar auxiliando os senhores. Tá? É a portaria 3033, do ano de 2012, da Polícia Federal, que fala sobre o serviço de segurança privada, que abrange a vigilância patrimonial, escolta armada, transporte de valores, escolas de preparação para vigilantes. Então, acho que é um caminho para vocês. 2012. Gabriel, só para confirmar aqui, qual é a empresa que você representa? GAP Minas Segurança Privada. GAP Minas. Tá. Muito obrigado pela sua contribuição, tá? Ficamos felizes com isso. Você falou que a empresa de vocês é a única em Itajubá que é registrada. E aí, então, eu quero tirar a dúvida com você. Quando você foi registrar, ou a sua empresa foi se registrar, ela procurou a prefeitura nos moldes padrão, para conseguir o alvará, não procurou especificamente a secretaria, por não haver essa exigência na legislação municipal. É o que eu estou entendendo. Isso. Na verdade, nós estamos... nosso CNPJ é de 2004. Então, na época, até então, para haver isso, essa questão de procurar a defensoria não se tinha. Na época, a gente fez o registro através da junta comercial, com o alvará da prefeitura. Há uns 2, 3 anos para cá, nós procuramos a Polícia Federal, que é quem dá o alvará de funcionamento para a atividade de vigilância e segurança privada, que tem muitos quinais de Itajubá, mas que é falho, porque sem essa autorização, isso não pode funcionar, essa atividade não pode ser exercida. Mesmo tendo alvará, você precisa ter essa autorização. Isso aí a gente tem conhecimento mesmo. Até há um ano para cá, a junta comercial tomou conhecimento dessa questão de precisar ter o alvará, e agora, de um tempo para cá, só de um ano e meio para cá, só quem tem pode. Mas é falho porque você vai em um evento na cidade,
é uma empresa que não é registrada pela Polícia Federal, não tem esse amparo, está fazendo esse trabalho. Então, a sua empresa tem um alvará da Polícia Federal e o alvará da Prefeitura para funcionamento como uma empresa dentro do município de Itajubá. Perfeitamente. Tá. Só uma dúvida. Vocês fazem esse serviço de vigilância usando que meios? Moto, carro? Eu já vi lá no bairro Pinheirinho uma guarita, não sei se essa pessoa que também é da sua empresa fica também nessa guarita. Isso, funciona, a princípio, funciona com moto, mas desde que tem algum problema, a gente funciona com carro, de a pé, e tem essa guarita lá, que foi autorizada pela presidente da Associação de Moradores, a gente a colocar essa guarita lá naquele local. E aí a gente faz essa ronda a cada 1 hora, né, passando na frente da casa daqueles que contratam o trabalho, porque a gente procura fazer o privado, nós não estamos ali para olhar vias públicas. A gente olha especificamente a casa do morador que tem esse contrato conosco, que tem esse vínculo conosco, e aí a gente a cada 1 hora passa na frente, sempre quando precisa, acompanha o morador até a sua residência e presta para ele todo o atendimento que ele se julgue necessário da presença do vigilante ali. Gabriel, primeiramente eu gostaria de que você mandasse um abraço para o Daniel, né? Eu sou suspeito de falar do GAP, tive um filho que até que trabalhou no GAP, acho que tem um irmão meu que ainda trabalha com vocês lá. E assim, o GAP, ele é referência realmente, porque eu acompanhei muita luta do Daniel. E o Daniel é um camarada, além de muito correto, uma pessoa decente, um itajubense do bem, é um camarada que realmente procura fazer as coisas muito certas. E realmente a empresa dele hoje é a única realmente que tem essa coisa com a Polícia Federal. Até eu me lembro o dia que ele conseguiu, de vê-lo, né? Passando pela rua, a alegria que ele estava de ter conseguido isso. O sonho dele é se tornar uma guarda armada, daqui a pouco com guardas em bancos, ou seja, é um projeto assim realmente fantástico, eu tenho certeza que ele vai conseguir. Eu quero fazer uma colocação aqui, se me permitam. O GAP ele é exemplo, sim, a ser seguido por outros, né? Porque é uma empresa que já tem uma estrutura. E eu me lembro de como começou e como ela está hoje. Só que vamos pensar em Itajubá como todo, né? Eu vejo que o GAP hoje ele atua somente mais na área ali do Pinheirinho, né? Naquela região. E a situação de vigias noturnos, né? Desses guardas noturnos, ela se estende por quase toda a nossa cidade, correto? Então é justamente onde nós acho que a gente vai ter que entrar justamente nisso, né? Tentar buscar essa legalidade para que realmente possamos deixar o cidadão tranquilo e realmente o cidadão também possa se adequar às normas que podem ser criadas para regulamentar isso aí e utilizá-los até como referência de apoio. Eu acho que é interessante sim, porque o Daniel tem todo esse know-how, né? Ele começou desde lá de baixo, foi indo para chegar nesse patamar. Tá? Então fica aí, eu acho que a preocupação realmente já tem que ser agora. E os outros bairros? Onde... realmente o cara chega, como eu falei, né? Ele bate no portão e oferece isso. É só isso. Temos que preocupar. Eu fui, não vou falar vítima, mas eu passei por essa situação, né? Na minha casa, lá na medicina, na parte alta, do Jardim Bela Vista, fui abordado por uma pessoa de moto que me entregou um papelzinho onde afirmava ser de uma empresa, por isso eu falo, dizer que é de uma empresa é fácil. Agora, provar se realmente aquela empresa existe, com toda a documentação adequada, aí já são outros 500. Tem nomes bonitos, com logotipos até imponentes, impressão ruim, mas tem, enfim. Ô, secretário, existe alguma maneira de haver uma fiscalização por parte da sua pasta ou talvez da prefeitura em relação a esse tipo de serviço? Sim, aí existe sim. Eu acredito que mais interessante disso aí, né, estarmos assim sentando com algumas outras secretarias, inclusive. A nossa ela pode ser até de imediato, né, porque a Guarda Municipal
ela tem um trabalho diuturno, né? São 24 horas aí, então nós podemos acioná-los, pedir para que as pessoas até nos liguem também, que possamos estar identificando essas pessoas. Então, no primeiro momento, aquela coisa da identificação, saber quem é esse cidadão que está ali percorrendo, isso sim, sem problema nenhum. Aí depois vamos para a parte legal da coisa, né? Tentar ver com o jurídico, tentar sentar com a parte de finanças também, se vai ter que arrecadar alguma coisa, não sei. Aí é questão da gente poder estar sentando e a gente tentar normalizar isso, com certeza. Sargento Pereira, a documentação que o senhor tem em mãos aí das leis de São Paulo, que serviu como parâmetro e tudo mais, é algo que nós não temos no nosso município. Se a gente fosse procurar, então, como exemplo, São Paulo, e procurar, então, estabelecer uma legislação municipal, essa legislação é de prerrogativa dessa Casa Legislativa ou é algo que tem que ser do Executivo? Deu para ter essa noção já da sua consulta? Acho que é algo prático que a gente tem que pensar, né? Para a gente... Pode depois até consultar o Luiz Gonzaga, que é o nosso diretor legislativo, que ele entende bem dessa parte, se pode ou não ser proposta pela Casa ou se tem que vir do Executivo, né? E Aquela situação que nós já trabalhamos aqui, a gente via, né? Não pode nós aqui tentar onerar coisas para eles. né? Então, a partir do momento que não houver, pelo bom, que eu li... Deixa eu refazer a pergunta. O melhor exemplo que o senhor encontrou foi esse de São Paulo. Foi esse de São Então, talvez a Paulo. gente possa pegar como parâmetro e fazer um estudo. Correto. Né? E pelo que eu vi aqui, pelo que eu notei aqui, fazendo pesquisa lá, a lei ela saiu da Câmara. Então, eu acredito que não... né? Depois eu vou até deixar isso depois aqui, tá bom? Só para os senhores terem essa linha aí. Mas o senhor falou que era um decreto? É o O 50.318? decreto é o 50.301 de 68. 301? Isso, 50.301. É o artigo 4º. E eu estou aqui com a Lei 1509 de 2010, né? Aí, ó, projeto de lei do vereador Carlos Apolicínico. Do município de São Paulo. Isso, 1509/10. isso. Tá. Então fica como sugestão para nós. Pode até deixar, porque eu tiro cópia, né? Tirei cópia, estava no pendrive, então é tranquilo. Até mesmo para servir já de um caminho aí, para que possamos dar início a isso. E pode contar com o meu apoio, presidente. Muito obrigado. Pode contar com o meu apoio. Eu acho que fica como um dever de casa, acho que essa solicitação nossa para que, através da sua secretaria, possa haver uma fiscalização, para que a gente possa monitorar os bairros que estão sendo atendidos por esse tipo de serviço, verificar o que está regulamentado ou não. Fica aqui para nós avaliarmos esse modelo que o senhor traz como uma sugestão, para que possamos apresentar como projeto de lei e regulamentar definitivamente aqui na cidade. E como uma próxima ação, me corrijam se eu estiver enganado, mas uma próxima ação da comissão, convidar outras empresas, o Gabriel veio aqui espontaneamente, convidar outras empresas para entender de que forma elas trabalham, talvez auxiliá-las a buscar uma orientação e elas perceberem que nós estamos na busca da regulamentação desse serviço. Acredito que seja isso que a comissão entende como próximos passos. Acho que é por aí mesmo. Uma curiosidade, eu queria saber, o Gabriel soube da nossa reunião, como é que foi? Curioso. A gente está sempre procurando licitação na região, na cidade. E, por incrível que pareça, hoje às 11 horas da manhã eu entrei no site da Câmara Municipal e vi um convite. Eu falei, nossa, nós precisamos ir. Então, a gente viu assim de ato e o Daniel queria estar até aqui hoje, mas ele está a serviço da delegacia hoje para fora e não pode estar aqui, então estou representando a empresa aqui hoje. Ficamos felizes que, além de regulares, vocês são bem informados. Mande um abraço para o Daniel. Só agora eu entendi que era a empresa do Daniel, quando o sargento Pereira comentou, uma pessoa realmente que a gente conhece, um servidor da prefeitura, que tem, e a gente acompanhou também todo o trabalho que ele teve, a preocupação que ele teve em regulamentar esse serviço, que sirva de exemplo para as demais. Mande o nosso abraço a ele. Algum comentário mais dos vereadores ou dos convidados?
Só uma dúvida, o Daniel é aquele que veio numa comissão aqui uma vez com a gente? Da questão de bombeiro? Não, né? Não. Então eu não... então eu não sei quem é. Mas mande meu abraço para ele. Não, eu acho que também a gente deve, num determinado momento, se o Pereira puder deixar toda essa legislação para a gente sentar novamente numa reunião aí, num horário que vocês estiverem disponíveis para a gente estudar essa questão mesmo, ver essa questão da portaria federal, enfim, estudar e cruzar todas as informações e ver o que realmente a gente pode fazer em termos de projeto de lei para a gente apresentar, né? Eventualmente podemos apresentar aí nós três um projeto de lei sobre essa questão que está sendo debatida aqui na comissão, né? A gente estudar toda essa questão. E eu gostaria que, então, já de fechar também com os senhores, se me permitam, qualquer situação de solicitação ou indagação relacionado a esse conflito com, eu vou falar guardas noturnos, não é o caso da empresa dele, por favor, nos comunique, ok, para que possamos já de imediato acionar a Guarda Municipal que faça o cadastro. Já vou estar passando essa recomendação, essa orientação, onde eles passarem, que tiverem esse tipo de cidadão fazendo isso, já que cadastre, que colha as informações, qual empresa que é direitinho, para que possamos depois também, até numa próxima reunião, tenhamos assim realmente uma visão global de como que está isso hoje da nossa cidade. Certo? Então já me coloco aí à disposição para já começar a fazer isso desde já. Agradecemos a disponibilidade do secretário Pereira. Gabriel, alguma colocação? Primeiramente, eu queria agradecer por vocês terem dado um momento para que eu possa falar e dizer também que, aproveitando que vocês irão pesquisar sobre essa portaria, em um momento oportuno, procurarem também atentarem para essa questão da segurança em eventos e festividades, que hoje festividades tem muito na região. Porque, como vocês vão pegar essa lei, vocês vão ver que somente essas empresas cadastradas dentro da região de Minas Gerais podem estar exercendo esse tipo de função. E é algo que precisa de preparo. A pessoa que está exercendo a função de segurança em eventos, ela precisa ter o curso, precisa ter registro na Polícia Federal, e que hoje, infelizmente, nós viemos batalhando contra as pessoas para que elas possam ter essa conscientização sobre isso, porque a partir do momento que alguém, um prestador de serviço, age de maneira incorreta com essa pessoa, ele corre, a pessoa que contrata, a pessoa que fez, vamos supor, uma lesão, e eles podem ser autuados, eles podem responder processos por isso, e a vítima precisa saber se o local que ela frequenta, se realmente a empresa que está lá, os seguranças que estão lá, são pessoas que estão regulamentadas. Eu só peço isso assim, num momento oportuno, de repente vocês verificando essa portaria, é algo que a casa possa estar vindo a solucionar para Itajubá antes que um problema maior possa ser gerado. Sem dúvida alguma, Gabriel. A oportunidade de analisar isso vai ser exatamente a partir desse momento que nós formos estudar o projeto de lei que pretendemos apresentar para regulamentar. Com certeza essa questão vai vir à tona. Tá? Agradecemos sua contribuição. Vereador Marcelo, vereador Molina. Complementando o que o Gabriel está falando, é aquela preocupação que a gente teve, né, Pereira, na questão do bombeiro civil, né? Vai um pouco de encontro a essas questões, né? Eu não sei se o treinamento que vocês fazem para preparar todos os profissionais da sua empresa é feito naquela empresa em Pouso Alegre ou se existe outro treinamento. A empresa de Pouso Alegre, dentro do curso de vigilante, é necessário ter os primeiros socorros, as noções de bombeiro, né, assim. Mas a gente faz aqui em Pouso Alegre, mas há diversas escolas dentro da região de Minas Gerais e de São Paulo que
às vezes é optante pela empresa ou pela pessoa que quer fazer o curso, mas a empresa de Pouso Alegre ela é regulamentada para poder estar atendendo nós nesse quesito. Ótimo. Tá bom. Nada mais. Bom, então resta agradecer a presença do secretário, tendo aceito o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui. Ficamos felizes pela disponibilidade, usaremos dela. Com certeza, Gabriel, obrigado pela participação e contribuição. E essa comissão seguirá, então, seus trabalhos conforme a gente já descreveu, convidando as outras empresas para discutir esse assunto e analisando o projeto de lei que vem como sugestão do secretário para que possamos regulamentar a atividade da nossa cidade. Ok? Não temos mais nada a declarar. Declaro encerrada essa comissão e agradeço a presença de todos. Muito obrigado.